Seja bem-vindo ao Quebrando a Banca. Aqui nessa série de vídeos, a nossa equipe da Praia de Concursos vai resolver todas as questões passadas dos concursos de escrevente do TJ de São Paulo e mostrar como é fácil vencer a VUNESP. Antes de qualquer coisa, deixe sua inscrição aqui no canal, caso você goste do vídeo. Comente aqui embaixo, quero mais questões sobre o concurso do TJSP, que a gente sempre vai postando mais. Além disso, aqui embaixo vai ter os links para você baixar esse material em PDF e também para você participar das nossas imersões no WhatsApp e você também conhecer a nossa mentoria Elite aqui da Praia de Concurso. Então, os links vão estar na descrição. E nesse vídeo nós vamos ver questões da parte de direito sendo resolvidas pelo nosso professor Marco Miguel. Então, confere aí. Questão de direito administrativo da prova de escrevente do TJ de 2006, tá? E vamos lá. Consoante, né? Consoante o que é? De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, poderá ser aplicada a pena de... Esse estatuto, gente, é aquela lei estadual de São Paulo, 10.261 de 68, tá? É o estatuto. E aqui fala, poderá ser aplicada a pena de demissão nos casos de indisciplina? Afirmativa falsa. Por quê? Olha só o que fala o 253 dessa lei aqui, ó. A pena de repreensão, que é aplicada por escrito, nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Então, não é demissão, mas sim o quê? Repreensão. Fechou? Bola. Poderá ser aplicada a pena de multa e de repreensão nos casos de procedimento irregular de natureza grave, também afirmativa falsa. Por quê? Olha só o que fala sobre a multa. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos previstos, nos casos expressamente previstos em lei ou regulamento. Então, a multa ela não é aplicada no caso de procedimento irregular de natureza grave, bem como também não é aplicada a repreensão. Por quê? Ela é o que? Aplicada nos casos de indisciplina e falta de cumprimento dos deveres. Portanto, letra bola, ela é falsa. C. Poderá ser aplicada a pena de suspensão por até 120 dias no caso de aplicação indevida de dinheiro público. Aqui nós temos que ter uma atençãozinha que você já vai matar logo a pau. Aplicação indevida de dinheiro público não é motivo de suspensão, é motivo de demissão. Será aplicada a pena de demissão nos casos de... Deixa eu colocar tudo aqui para ficar certinho. Inciso 4. Aplicação indevida de dinheiro público. Demissão, gente, é uma penalidade que a pessoa é mandada embora e é uma forma de vacância, que o cargo fica vago. Perfeito? Então, a demissão, nesse caso, ela é o quê? Uma penalidade aplicada àquela pessoa que faz o quê? Uma aplicação indevida de dinheiro público. E nesse caso de demissão aqui, demissão que a gente chama de demissão simples, incompatibiliza o servidor para uma nova investidura pelo prazo de 5 anos. Demissão simples. A demissão a bem do serviço público, que são outras hipóteses, certo? Incompatibiliza o servidor para o exercício de uma nova função pública pelo prazo de 10 anos, tá? Então aqui incompatibiliza a nova investidura pelo prazo de 5 anos. E o outro erro que aqui tem é que a suspensão não é de até 120 dias. Porque o 254, ele fala a pena de suspensão que não excederá a 90 dias. Será aplicada no caso de falta grave
ou de reincidência. Então perceba que tinha dois erros aqui. Qual é a penalidade? E se fosse a penalidade, seria o quê? De até 90 dias e não 120. Tá? Por esse mesmo motivo, a gente consegue tirar o quê? Essa aqui, ó. Suspensão de até 180 dias, no caso de reincidência na ausência do serviço por mais de 60 dias durante um ano, sem causa justificável? Falsa. Isso aqui o que que é? Caracteriza a hipótese do quê? De demissão, que é o quê? A ausência do serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. Então aqui não é o caso de suspensão, é o caso de demissão. Se fosse a penalidade de suspensão, não era de 180, era de 90. E no caso aqui não é reincidência, é o que? A ausência por mais de 45 dias durante um ano sem causa justificável, interpoladamente. Então, entre os polos de um ano. Então essa aqui está totalmente falsa. Aí vem demissão nos casos de ineficiência no serviço? Sim. Olha só o inciso 3. Ineficiência no serviço. Certo? A eficiência é um princípio constitucional, né? E agora, se você é um servidor ineficiente, a pena é de demissão. Mas aqui vale a pena ressaltar que tenta-se primeiro que aproveitar o cara em outro cargo, em outra atividade, entendeu? Faz um aproveitamento. Pode ser que ele não seja bom naquele negócio ali, mas pega o quê? Coloca ele em outro lugar, certo? Ele não é bom para atender o público, mas é um bom servidor que faz análise dos processos lá, de acordo com as funções dele, certo? Então, tenta-se primeiro o quê? O aproveitamento. Se não foi possível, aplica-se a pena de demissão. Só para fechar, deixa eu apagar aqui, quais são as hipóteses de demissão que eu, Marco? Chamo de demissão simples. Para você diferenciar da demissão a bem de serviço público, né? Nós temos questões disso na pra frente. Quais são as hipóteses? Abandono de cargo, procedimento irregular de natureza grave, ineficiência do serviço, aplicação indevida de dinheiro público e a inassiduidade habitual, que é a ausência do serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante um ano. Portanto, letra E é a correta, tá bom? E vamos lá. Determina o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo que será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que, olha só, aqui é a demissão a bem do serviço público. Qual é a característica dessa demissão? Ela é uma forma de vacância, o cargo fica vago, ele é mandado embora, incompatibiliza para uma nova investidura pelo prazo de 10 anos. O que significa isso? Você só vai poder voltar a ocupar um cargo público depois de 10 anos. Se fosse demissão simples, seria 5 anos, mas aqui é demissão a bem de serviço público. E aqui fala o artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que, olha a letra A, praticar ato definido como crime ou contravenção. Falso. Porque o inciso 2 ele fala assim, ó, praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Então não é qualquer crime e não é também no caso de contravenção. Aí vem outro inciso. Praticar em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo em legítima defesa. O que é legítima defesa? Você vai se defender de forma legítima, né? Repelir uma agressão injusta. Então você vem lá uma pessoa bater em você injustamente, né? Qualquer coisa você reage. Então, nesse caso, quando você estiver em legítima defesa, não caracteriza. Mas fora de legítima defesa, sim, praticar ofensas físicas contra funcionários ou particulares caracteriza demissão a bem do serviço público. Agora, olha a letra B aqui, durante o serviço.
ainda que por ato de legítima defesa, ofender fisicamente outros funcionários, falso, né? Porque se eles tiverem legítima defesa, não caracteriza. Aí vem, pedir ou receber empréstimo de instituição financeira oficial. Quer dizer que se o servidor, você daqui a alguns meses, vai ser servidor público, não vai poder pedir empréstimo em banco. Ah, podia logo eliminar isso aqui, né? Mas vamos ver o que fala a lei sobre isso. Ó. Pedir, inciso 8, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou que tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Aqui você não pode usar o seu cargo para conseguir isso, mas instituição financeira oficial não há problema algum. Tá? Agora, participar de manifestações públicas. Isso aqui não caracteriza a pena de demissão. É a liberdade de manifestação. Não há nenhum problema. Inclusive, hoje o servidor público civil tem direito à greve e associação sindical. Agora, exercer a advocacia administrativa. Sim, caracteriza o quê? A pena de demissão ao bem de serviço público. O que é advocacia administrativa mesmo? Você aprende lá no direito penal. Que é o que é? Patrocinar interesse privado perante a administração pública. Defender interesses dos outros perante a administração pública. Portanto, alternativa correta, alternativa D de dado, tá bom? Fechamos aqui essa questão, vejo você na próxima, tá bom? E olha só, essa questão aqui é cheia de pegadinha, hein? O acusado em processo administrativo, consoante o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Vamos lá. Vamos pegar aqui as alternativas, só que aqui eu vou começar falando o quê? Pela A e pela C. Então vamos lá. O acusado em processo administrativo, consoante o Estatuto dos Funcionários Públicos, deverá ser citado com pelo menos 10 dias antes da data fixada para o seu interrogatório. Muito cuidado aqui. Falsa. Olha só o que fala o Estatuto. A citação do acusado, ela pode ser feita pessoalmente, na pessoa dele, ou por edital, quando não for possível fazer a citação pessoal. A gente já volta a falar disso. Se for pessoalmente, tem que ser no mínimo 2 dias antes da data do interrogatório, certo? Essa citação pessoal vai ser feita por intermédio do respectivo superior hierárquico, ou seja, encaminha ao superior ou diretamente onde possa ser encontrado. Por isso que ele é chamado o quê? De pessoal. Então tem que ser o quê? A citação tem que ocorrer com pelo menos 2 dias antes da data do interrogatório. Tá bom? Agora, por edital. Quando que é por edital? Quando ele não é encontrado em seu local de trabalho ou no endereço que conste lá do seu assentamento individual, lá da sua ficha, do seu prontuário, furtando-se o acusado a citação ou ignorando-se o seu paradeiro. Ou seja, ele sumiu do trabalho, ninguém acha mais. O que acontece? Vai ser feito por edital. Só que aqui a pegadinha está, ó, no mínimo 10 dias antes da data fixada pelo interrogatório, certo? E esse edital vai ser publicado uma vez no Diário Oficial. Então aqui, se fosse o quê? Por edital. Agora, letra C, não sendo encontrado para citação no endereço constante de seu assentamento individual, terá imediatamente decretado o seu abandono de cargo? Não. Vai ser o quê? Citado por edital. Percebeu? Essas duas afirmativas são falsas. Tá bom? Agora, nós temos a letra B, D e E. Caso se apresente sem advogado próprio, constituído, sem ele não vai com advogado, ele não tem um advogado, será considerado réu revel? Bom, não, né? Ele tem direito ao advogado. Inclusive, olha só, o que fala o parágrafo 1º do artigo 278 do Estatuto do Servidor. O mandado de citação deverá conter: item 4. Esclarecimento
de que o acusado será definido por advogado dativo, advogado nomeado lá para o ato, caso não constitua advogado próprio. Então, falso isso aqui. Ele vai ter o quê? Um advogado dativo. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e a lei ainda garante aquele que não tiver advogado vai ser nomeado um, para garantir todos os seus direitos. Agora, não tem assegurada a ampla defesa, que só se refere a um processo judicial posterior? Falso. A Constituição Federal, gente, no artigo 5º, eu não coloquei aqui, no inciso 55, fala aos litigantes. Litigante é aquele que está em briga, litígio, disputa. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, tem assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com todos os meios e recursos inerentes. Beleza. Esse acusado, vamos então falso a letra D, que tem assegurado a ampla defesa, sim. Esse acusado deverá ser citado, devendo o mandado de citação conter, dentre outros elementos, a data do interrogatório e a data da oitiva do denunciante. Se houver. O que é oitiva? Oitiva é ouvir o denunciante, quem fez a denúncia, se houver. E olha só o que fala o parágrafo 1º aqui, ó. O mandado de citação deverá conter cópia da portaria, data, hora, local do interrogatório, que poderá ser acompanhado pelo advogado acusado, data, hora e local da oitiva do denunciante, se houver, que deverá ser acompanhado pelo advogado do acusado. Então, essa alternativa E, ela é o quê? Verdadeira. Ela é o quê? Correta. Tudo bem? Fechamos aqui essa questão. Só marcar aqui, né? Que eu tenho feito em todas. Letra E. Tá? Vejamos aqui. Lembre bem, oitiva é ouvir. Tá? No caso aqui é ouvir o denunciante se houver. Fechou? Vejo você na próxima questão. Quanto ao processo de abandono de cargo ou por inassiduidade, é correto afirmar, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, que, gente, esse processo por abandono de cargo ou inassiduidade, ele é um processo especial. Ele tem regras especiais. Tá? A gente chama que ele fala que ele é sumário, porque ele é bem mais rápido, ele é bem mais objetivo. Então eu vou começar aqui com você com a D e com a E. Perfeito? Só que falando dessas duas eu preciso buscar o artigo 308, que olha só o que fala. Verificada a ocorrência de faltas que caracterizem o abandono de função. O que é o abandono de função? Não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos. Qual que é a penalidade? Demissão. Ou inassiduidade habitual, o que é? Ausência do serviço sem causa justificável por mais de 45 dias, interpoladamente durante um ano. Qual que é a penalidade para a inassiduidade? Também a demissão. Demissão simples. Então, ó, verificada a ocorrência de faltas ao serviço que caracterizem abandono ou inassiduidade, o superior imediato comunicará, o superior imediato comunicará o fato à autoridade competente para determinar a instauração do processo disciplinar. E como que você prova essas faltas? Vai instruir o que? Essa representação com cópia da ficha funcional do servidor e atestados de frequência. Então vai ser o quê? Essa representação vai ser o quê? Acompanhada de uma cópia da ficha funcional do servidor e os seus atestados de frequência. Tá? Então, vem comigo aqui na letra D. Verificada a ocorrência de abandono de cargo, o superior imediato poderá, a seu critério, determinar a citação do servidor ou arquivar eventual denúncia falsa. Ele vai o quê? Comunicar à autoridade competente. Não é ele que tem o poder de determinar a citação
Ou ele vai analisar se faz alguma coisa ou não. Ele tem esse dever, tá? Aí vem a letra E. A acusação não poderá ter sido feita por funcionário pertencente ao mesmo departamento ou setor do acusado. Nenhum problema. Todo aquele que tiver conhecimento de irregularidade tem o dever de comunicar à autoridade responsável. Então, falsa a letra E. Agora, nós temos o quê? A A, B e a C. E essa A, B e C exige muita atenção. Então, deixa eu colocar primeiro todo o slide aqui para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Olha só. Não será instaurado, o 39 fala, não será instaurado, não vai ser iniciado o processo para apurar abandono de cargo ou inassiduidade se o servidor já tiver pedido exoneração. Se ele já pediu exoneração, não vai ser instaurado o processo, tá? Então, se ele tiver lá, se ele vai ser acusado de inassiduidade, de abandono de cargo, o que acontece? Se ele já pediu exoneração, não vai ser instaurado o processo. Agora, se o processo já foi instaurado, já iniciou o processo, com a finalidade exclusiva de apurar, processar o abandono de cargo ou inassiduidade, e ele, servidor, pedir exoneração, olha só, o processo já foi instaurado. Está andando. E está apurando somente a inassiduidade ou abandono. E ele pedir a exoneração até a data designada por interrogatório, ou na própria interrogatório, ele pedir exoneração, o que vai acontecer? Vai extinguir o processo. Então, ó, se ele pediu exoneração antes de ser instaurado, não vai ser instaurado. Se ele não pediu, o processo foi instaurado para apurar exclusivamente abandono ou inassiduidade, e até a data, inclusive no dia do interrogatório, ele pediu exoneração, extingue-se o processo. Então vamos pegar aqui. A. Se extingue o processo instaurado exclusivamente para apurar o abandono de cargo, se o indiciado pedir exoneração até a data designada para o interrogatório ou por ocasião deste. Verdadeiro aqui. Bola. Será instaurado o processo, no caso de inassiduidade, ainda que o servidor tenha pedido exoneração. Falso. Se ele já pediu exoneração, não será instaurado. E a letra C. A defesa somente poderá versar sobre força maior ou coação absoluta. Olha só. Falsa. A defesa só poderá versar sobre força maior, coação ilegal ou motivo legalmente justificável. Por exemplo, força maior. Choveu muito aquela época, ele não conseguia chegar no serviço porque ele ficou lá sem acesso, porque o rio transbordou. Força maior. Coação ilegal. Coação ilegal. Foi lá, os servidores resolveram fazer greve e ele não quer entrar em greve. E não deixavam ele entrar lá no serviço, no órgão, começaram a ameaçá-lo. Ou motivo legalmente justificável, por exemplo, motivo de doença. Então não é somente por força maior e coação absoluta. Aqui no caso, a coação absoluta é uma coação física. Aqui é coação ilegal, ameaça. Tá? E também motivo legalmente justificável. Portanto, gente, nessa questão aqui, a alternativa correta é a letra A. Fechou? Vejo você na próxima questão aqui, tá bom? E olha só, na apuração da infração cometida por funcionário público civil do Estado de São Paulo. Aqui, muito simples essa pergunta, parece que é complicada, mas não é. Então vamos virar a pergunta aqui. Artigo 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou por processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Olha a letra A como é falsa. Olha só, lê o enunciado de novo. Na apuração de infração cometida por funcionário público civil, é correto, né? Vamos dizer assim, essa apuração é realizada por meio de sindicância
e não está assegurado o contraditório? Falso. Ela pode ser apurada por sindicância ou por processo administrativo, certo? E tem assegurado sim o contraditório e a ampla defesa. Aí nós temos também o quê? O artigo 277, que fala o processo administrativo aqui em cima, tá? O processo administrativo será concluído no prazo de 90 dias da citação do acusado. Olha só, o processo administrativo será concluído no prazo de 90 dias da citação do acusado. Aqui, ó, letra C. O processo administrativo deverá ser concluído no prazo de 10 dias, contados da data em que ocorreu? Não. 90. No caso da sindicância, deve ser concluído no prazo de 60 dias. Então nós temos falso aqui e falso aqui. Perfeito? Aí nós temos a letra bola. A autoridade deverá realizar a apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa com direito ao contraditório? Falso. Porque muitas vezes, guarde bem isso, a infração, ela não tá uma suspeita de que ocorreu uma infração, mas eu não tenho muitos elementos. Então, o que acontece? Pode ser feita uma apuração preliminar. E olha só, a autoridade realizará a apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa, não é acusatória. Só estou o quê? Investigando. Quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida sua autoria. Então ele vai investigar. E aqui não vai ter direito à defesa, porque não tem o quê? Uma acusação. Então, falso. Então essa apuração preliminar é sempre que a infração não estiver suficientemente caracterizada ou não tiver o quê? Definida a autoria. Falsa. Aí nós temos o quê? A letra D. Quando se tratar, deixa eu colocar aqui os dois. Quando se tratar de falta disciplinar que por sua natureza possa determinar a pena de demissão ou cassação de aposentadoria, será obrigatório o processo administrativo? Olha só, verdadeiro. Porque olha só o que fala o 269. Será instaurada sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa. Aí vai ser o quê? Por sindicância. Agora, se for demissão, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, aí é obrigatório o processo administrativo. Perfeito? Logo, gente, alternativa correta, alternativa D. Mas vamos ler, só para a gente fechar esse vídeo, vamos ler o artigo 270. Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar por sua natureza possa determinar as penas de demissão, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Portanto, gente, encerramos aí o direito administrativo falando que essa questão aqui correta é a letra D, tá bom? Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Então deixe seu like no vídeo e comenta aqui embaixo. Quero mais questões do concurso TJSP, que a gente vai postar sempre mais questões aqui no canal. E não se esqueça também que aqui embaixo vai ter os links na descrição para você baixar o material utilizado na aula e também para você participar das nossas imersões do concurso de escrevente do TJ e também para você conhecer a nossa mentoria Elite aqui da Praia de Concurso, tá bom? Então, até o próximo vídeo.